Oi galerinha, tudo bem? Eu tô muito feliz que vocês estão aqui. Bem-vindos ao meu mundo doce. Me chamo Francine Pitt, sou chefe confeiteira e professora de confeitaria e tô aqui para compartilhar com vocês muitas receitas especiais para que vocês possam fazer em casa, na companhia dos pais e ressignificar esse dia da criança. A partir de hoje, tu aqui que estás me assistindo passou a ser membro da nossa sociedade secreta de mini confeiteiros, onde tu vais poder trocar informação comigo no nosso grupo do WhatsApp. Aquele grupo lá onde eu adicionei vocês no momento da inscrição. E vamos começar a preparar as nossas primeiras receitas. Para essa massa, tu vais precisar de 2 ovos, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de chocolate em pó 50% ou mais, meia xícara de óleo, 2 xícaras de farinha de trigo e 2 colheres de chá de fermento, mais meia colher de chá de bicarbonato de sódio. Para começar, eu vou te ensinar uma massa de chocolate super fácil de fazer, que não precisa batedeira e tem um sabor incrível. O processo é muito simples, vocês conseguem fazer a massa sozinhos, precisando da ajuda dos pais só no momento de fornear. Com essa massa, nós vamos fazer cupcakes e cake pops. Eu vou ensinar todos os passos para vocês e a gente vai começar agora no preparo da massa. Papel e caneta na mão, vamos lá que o nosso show vai começar. Aqui, gente, eu vou começar a receita com os ovos. Eu sempre quebro os ovos um a um, porque é super importante a gente ter os ovos higienizados e também ter certeza de que esses ovos, gente, eles não estarão estragados. Pode acontecer de vocês quebrarem o primeiro ovo, tá tudo ok, e no segundo ovo ele acabar estragando a receita que vocês já começaram. Não é tempo de desperdício, nunca foi tempo de desperdício. A gente tem que fazer da cozinha um ambiente de responsabilidade, organização e felicidade. Então a gente não quer que nada dê errado. Vou começar colocando os ovos na tigela, a tigela que vocês tiverem em casa, e os ovos eles não precisam ser da colônia, pode ser o ovo que vocês quiserem e gostarem. O tamanho de ovo padrão que a gente usa é o ovo tamanho grande, ele tem cerca de 55 a 60 gramas. Depois do ovo, a gente vai colocar o açúcar e o óleo, meia xícara de óleo, e vamos misturar muito bem esses ingredientes para depois acrescentar os próximos. Esse utensílio, gente, se chama fouet. Ele custa muito barato e ele é muito utilizado na cozinha. Se vocês não tiverem em casa, não tem problema. Vocês vão misturar com uma espátula de silicone ou uma colher que vocês tenham em casa. Se vocês quiserem adquirir o fouet, em qualquer loja de utensílios de cozinha vocês encontram com um preço muito bacana, tá bom? Eu não aconselho que vocês usem fouet de silicone para fazer esse preparo. Eu aconselho que vocês usem fouet de alumínio, como esse aqui, ou de inox, que possa ajudar vocês a estruturar essa massa, né? Porque os outros eles vão acabar quebrando com facilidade devido ao peso da massa. Fiz a primeira mistura e agora vou utilizar 1 xícara de leite. Eu tô usando leite integral, mas tu podes usar leite semi-desnatado, leite sem lactose, leite de soja, leite de amêndoa, leite de coco. Mas para usar o leite de coco, vocês vão precisar diluir em 2 dedos de água para que ele não fique tão cremoso. A gente precisa do líquido nessa massa para que ela se desenvolva da maneira que a gente quer, tá bom? Então, quem tem intolerância à lactose pode sim fazer essa receita substituindo o tipo do leite, tá bem? Sobre o chocolate em pó, gente, eu quero deixar claro que eu tô usando aqui um chocolate em pó sem lactose, livre de traços de leite, tá? Esse meu tem 55% de cacau, vocês podem usar a partir de 50% a porcentagem que vocês quiserem.
Lembrando vocês que quanto mais porcentagem de cacau, menos açúcar tem a minha receita. Ou seja, a gente vai ter mais sabor de chocolate, o que vai prejudicar muito menos a saúde de vocês, tá bom? Então, pode substituir sem problema nenhum. Aqui eu tô usando 55, vocês podem usar a partir dos 50. Quem tem problema com lactose, vai procurar uma marca que não tenha lactose. Quem não tiver nenhum problema, pode usar o chocolate que tiver em casa. A única coisa que eu preciso avisar vocês é que Nescau tá proibido, tá bom? O Nescau tem muita quantidade de açúcar e pouca quantidade de chocolate. E o bolo, afinal de contas, deve ser de chocolate, tá bem? Agora, gente, eu vou entrar com chocolate em pó, mas antes eu preciso peneirar para ter certeza que não vai ter nenhum gruminho de chocolate atrapalhando a minha vida aqui. A peneira é super importante, vocês podem usar a peneira que tiver em casa, pode ser de plástico, não tem problema nenhum. Mas é interessante que vocês passem pela peneira, porque essas bolinhas que se formam aqui, elas às vezes não se dissolvem na nossa massa, deixando uma textura ruim, uma textura que a gente não quer. Com as mãos sempre higienizadas, nós vamos peneirar todo o chocolate e vou continuar a minha misturinha com fouet. Estão vendo aqui, ó? Mistura feita, gente. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou entrar com a farinha de trigo, que também precisa ser peneirada, senão não vai dar certo, viu, gente? Aos pouquinhos a gente acrescenta a farinha. Vai peneirando antes de misturar. Se vocês preferirem, vocês podem misturar um pouco da farinha, uma parte da farinha, e depois entrar com o restante. E agora nós vamos misturar muito bem a nossa massa. Aqui no final, a gente vai precisar de um pouquinho mais de força, mas nada que vocês não consigam fazer. Por último, eu vou colocar o nosso fermento e o bicarbonato, peneirando também e misturando muito para ter certeza que a gente não vai ter partes do bolo mais crescidinhas do que as outras. Troquei o meu fouet por uma colher de silicone para ter certeza que a minha massa está completamente homogeneizada, sem nenhum pontinho de farinha na parede da tigela onde o fouet não consegue alcançar, tá bem? Então aqui, ó, nossa massa tá prontinha, linda e maravilhosa, pronta para ir para forma. Aqui eu tenho uma forma de cupcakes com 6 cavidades, tá? Se vocês não tiverem forma de cupcake, vocês podem fazer com formas de empadinha, com a forma que vocês tiverem em casa, tá bom? Existe forma de silicone que é super barata, existem as formas com 12 cavidades. Para mini cupcakes, vocês vão fazer com que vocês tiverem, sem precisar se preocupar em correr para comprar esses utensílios, tá bom? Quando vocês puderem ter, é muito legal, tá bom? Eu tenho aqui papéis folheáveis próprios para cupcake. A referência desse Pelotine é 0B, tá bom? E eu vou preencher aqui a minha forma com os papéis para cupcake. Lembrando vocês, gente, que não dá para colocar direto, tá? O cupcake, ele precisa de papel. Se vocês fossem fazer um muffin, vocês teriam que untar essa forma com desmoldante ou com alguma outra gordura e aí assar. Senão a massa ia acabar colando na forma e vocês iam perder a receita. Aqui, como a gente tem papel, a gente não precisa untar, tá bom? Não é necessário untar. Preenchido. Agora nós vamos colocar a massa nessa forminha. Como a gente vai preencher até a metade, não mais do que isso? Então eu tô usando aqui uma conchinha e eu vou preencher esses espaços. Agora eu vou levar essa forma ao forno pré-aquecido a 180 graus. Pode ser forno do fogão, gente, não precisa ser um forno elétrico, mas é muito importante que vocês regulem esse forno na temperatura média, 180 graus, para que ele não cresça rachado
estufado e para que ele não abatume por falta de calor, tá bom? Então agora a gente vai assar na temperatura média, 180 graus, até chegar no ponto que eu vou mostrar para vocês em seguida. E esse é o resultado dos nossos cupcakes. O ponto, gente, é quando eu toco, como se fosse um travesseirinho, ó. E ele não afunda, ele vai e ele volta. Ou vocês podem enfiar um palito que ele precisa sair limpo. Porém, gente, ele vai sair úmido porque essa massa é bem úmida mesmo, então vocês não precisam se preocupar. E tomem cuidado para não deixar secar demais, ó. O travesseirinho sempre funciona, tá? Úmido ele vai ficar, lembrando vocês, mas o palito vai sair limpo, tá bem? Galerinha, agora a gente vai finalizar os nossos cupcakes. Eu tenho aqui na minha bancada, vocês podem ver que tá tudo organizado, porque a gente sempre precisa organizar os utensílios e os ingredientes que a gente vai usar na receita. Isso se chama mise en place. É um termo francês que quer dizer que eu preciso ter utensílios e ingredientes extremamente organizados para poder executar a minha receita com muita facilidade e precisão, tá bem? Eu tenho então aqui o meu mise en place prontinho. Confeitos coloridos, doce de leite de boa qualidade, um cilindro ou uma faca, vocês não precisam ter as duas coisas, colher, tesoura, espátula de silicone, a minha tabuinha para cortar o miolo dos cupcakes, os nossos cupcakes, uma tigelinha para dispensar os miolos dos nossos cupcakes que vão servir para cake pop depois, e uma manga de confeitar descartável. É isso que a gente vai usar aqui. Agora eu vou ensinar para vocês o primeiro passo, que é abrir os nossos cupcakes. Olha como eles estão bonitinhos. Essa massa é muito úmida e ela dura bastante tempo, viu, gente? Dá para assar num dia e comer no outro sem problema nenhum. O primeiro passo vai ser furar o nosso cupcake. Nesse momento, se tu não tiveres o cilindro e precisares usar a faca de serrinha, pede ajuda dos teus pais, tá bem? Então, a gente vai precisar inclinar um pouquinho essa faca e fazer um movimento giratório com o cupcake para fazer o corte em formato de cone, tá bom? Dessa maneira aqui, ó. Girando o cupcake enquanto cortamos. Pronto, eu vou dispensar um cone, tá bom? E o nosso cupcake, vou fazer mais um para mostrar para vocês. Ó, faca inclinada, fazendo movimentos giratórios com o cupcake. Pronto, esse ficou bem cone. Agora nós vamos usar o cilindro em movimento giratório. E pronto, o nosso cupcake tá furadinho. Se tu tiveres dificuldade para dispensar a massa do cupcake, depois de terminar os teus cortes, tu podes empurrar com uma faquinha, até com o cabo da tua espátula, sem problema nenhum. Agora a gente vai para o segundo processo, que é o rechear. Eu vou pegar a manga de confeitar e vou fazer uma dobra. Em seguida, eu vou fazer um corte. A tesoura não precisa ser de ponta. Até uma tesoura escolar que vocês tenham em casa, onde passe o meu bico. É importante que todo o desenho do bico de confeitar passe pela manga. Eu vou tirar esse cantinho aqui e esse também para facilitar o desenho do meu trabalho. Assim, dessa forma, tá bom? Assim que a gente vai trabalhar. Vou remover os plásticos da minha manga. Tomem cuidado para que esse plástico da manga não fique por acidente
dentro da nossa manga com o recheio. Por que eu dobrei aqui, gente? Eu dobrei aqui porque vai ficar mais fácil da gente rechear essa manga com creme. Eu vou utilizar o meu doce de leite, recheando a minha manga. E agora eu vou desdobrar, torcer essa manga bem firme e empurrar o meu creme sempre com esse movimento para baixo, assim, dessa forma. Gente, a manga vocês vão segurar da seguinte maneira, ó, os meus 4 dedinhos estão aqui e o meu polegar tá aqui. Ó, estão vendo? O meu polegar é que tá segurando a minha manga e os outros dedinhos estão soltos aqui. Como eu vou começar o processo do recheio desse cupcake? É muito simples, eu vou começar com o que a gente furou como cilindro. Eu vou aproximar o bico do meu cupcake, eu não vou colocar lá dentro, isso é muito importante. Então eu vou aproximar e vou liberar o creme pressionando os meus dedinhos que estão soltos aqui, ó. Meu cupcake já está recheado. Agora a gente vai fazer uma cobertura. Como eu vou fazer essa cobertura? Eu vou aproximar a minha manga, vou fazer uma pitanga inicial e depois eu vou fazer movimentos circulares até ficar do tamanho que eu quiser. Ó, uma pitanga, movimentos circulares. Parei de pressionar, puxei. Tcharam! Temos um cupcake com decoração em espiral. Deixa eu explicar para vocês, gente, que bico eu tô usando. Eu tô usando o bico 1M. Ele é um bico da família das pitangas. Qualquer bico pitanga que vocês encontrarem serve para fazer essa decoração. Inclusive outros bicos que vocês possam gostar ainda mais. E se vocês não tiverem bico em casa, tudo bem, vocês podem usar direto a manga de confeitar e fazer um desenho super bacana. Aqui, então, eu vou fazer várias pitanguinhas e não uma pitanga só, ó. Uma ao lado da outra. Sempre na hora de tirar, é interessante que vocês parem de pressionar. Então eu aproximo, pressiono, paro de pressionar e tiro. Assim eu vou formando o meu cupcake. Tcharam! Temos outro modelinho, cheio de pitangas. Eu vou fazer um terceiro modelo, que eu acredito que vocês vão gostar bastante, que é um modelo bem simples, onde eu vou sujar o meu cupcake. Aqui não precisa ser com a manga, posso utilizar uma colher de sopa sem problema nenhum. Ó, vocês podem com a própria colher passar esse doce de leite. E agora na decoração vocês vão ver o resultado, tá bom? Então, galerinha, vamos lá. Vamos começar com o nosso primeiro cupcake decorado. Aqui eu tenho um confeito que é um mix, na verdade, de confeitos. Ele tem várias cores e vários tamanhos pra gente conseguir fazer uma decoração bacana. Vocês podem usar o confeito que vocês quiserem, tá? E aí vocês vão distribuindo melhor os confeitos de vocês. Inclusive eu posso abrir o meu tubo de confeitos e escolher, dentro dos confeitos que eu tenho, as cores e formatos que eu quiser. Assim, deixando ele mais colorido. A decoração é livre, vocês vão decorar como vocês gostarem mais. Olha, gente, que diferença! Vocês viram que os confeitos deram toda a cor? Troquei de confeito. Vou usar outros tons agora. Eu vou começar a polvilhar os meus confeitos sobre o cupcake. Uma dica que eu dou pra vocês é quando as pitangas forem menores,
vocês não usarem confeitos tão grandes. Escolham esses menores. E o chocolate granulado também fica super legal. Aqui tá o nosso segundo cupcake, com miçangas coloridas. E agora, para o último cupcake, eu vou usar esse pratinho, onde eu vou dispensar os meus cereais e vou fazer isto aqui. Tcharam! E é isso. Olha como fica bacana, gente. Todo preenchido, fácil de decorar e muito gostoso de comer. E esses são os nossos cupcakes da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e na próxima aula eu vou ensinar para vocês a receita dos cake pops. Um grande abraço e até a próxima aula!